Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 26. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O domingo chamado Domingo de Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus, é, ao lado da celebração do Natal, a data mais importante de toda a história da igreja. Nós temos no Natal a celebração do nascimento do Salvador e temos na Páscoa a celebração da vitória de Jesus sobre o grande inimigo de toda a humanidade, que é a morte. O que celebramos hoje é a data mais importante em termos de compreensão da salvação, o reconhecimento de que somos salvos por causa da vitória de Jesus sobre a morte. E é exatamente isso que Paulo começa falando nesse texto, quando ele diz que se nós temos esperança apenas para essa vida, então nós somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. Se a esperança em Cristo se limita a esta vida, então somos os mais miseráveis de todos. Em outras palavras, Paulo quer dizer que se não há ressurreição, então nós fomos enganados e somos miseráveis. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa afirmação, logo em seguida ele já afirma com todas as letras: de fato, Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele restaura a toda a humanidade com a sua vitória sobre a morte. O que nós celebramos hoje não é apenas a vitória de Cristo sobre a morte, mas a sua vitória que torna possível também a nossa. Nós não temos nenhum poder sobre o pecado, não temos nenhum poder para resistir ao pecado, apenas somos aqueles que são guiados pelo Espírito para poder lutar contra o pecado, mas ele continua lá, ele continua presente. Nós, ainda que nos comprometamos com o reino, ainda que sigamos o exemplo de Jesus, continuamos com a presença em nossas vidas do pecado. A diferença é que agora você pode obedecer a Deus, porque você foi resgatado por aquele que venceu a morte, o grande inimigo. Não vá se esquecer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. E se Cristo venceu a morte, então o pecado foi vencido também. A expressão de Paulo, portanto, é essa: Cristo ressuscitou e por isso Ele restaurou a toda a humanidade com a sua vitória sobre a morte. E ele explica isso em detalhes, deixando claro, usando aqui um argumento que é muito comum no raciocínio judaico, né? Ele diz: da mesma forma que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição também veio por meio de um homem. E aqui a referência, depois Paulo vai explicar isso de maneira mais detalhada lá em Romanos, mas ele vai dizer aqui: a morte veio por meio de um homem, Adão, né? E aqui temos aquela ideia que é muito comum na vida da igreja,
que por causa do pecado de Adão, todos nós também herdamos esse pecado e já nascemos, como diz o salmista, já nascemos em pecado. E da mesma forma que a morte veio por meio de um homem, Adão, a ressurreição vem também por meio de um homem, Jesus. Esse argumento, como eu disse, tem uma base judaica e coloca toda a humanidade tanto em dependência de Adão, mas também agora em dependência com Jesus. Assim como todos morrem em Adão, todos voltaram a viver em Jesus. O pecado entra na humanidade por herança de Adão e a ressurreição também entra na humanidade agora por meio de Jesus. E a sequência explicada aqui por Paulo é a seguinte: primeiro vem Jesus, depois ele chama de primícias, e depois vem aqueles que são alcançados pela mensagem. Primeiro Jesus, depois as primícias, depois os que pertencem a Jesus. A ideia de primícias, que Paulo também vai desenvolver lá no capítulo 8 de Romanos, implica em um dom parcial e antecipado, em um tipo de penhor e garantia do futuro total. O que Paulo está querendo dizer é que já se participa da ressurreição, embora a gente ainda não tenha morrido, mas nós já participamos da ressurreição, e a primícia é como que se fosse uma garantia de que ela virá, a ressurreição, no futuro. É como se Paulo estivesse dizendo: você está vivo, você ainda não morreu, mas a sua ressurreição está garantida lá na frente, porque Jesus venceu, as primícias vêm na sequência, você já participa da vida, participando da vida de Deus, participando pela presença do Espírito, mas lá na frente, lá no fim, está garantida a sua ressurreição, porque Jesus venceu a morte. Por isso é que ele fala a respeito do fim, né? E aqui há uma expressão aqui de Paulo que é muito interessante. Ele deixa claro aqui que Jesus vai entregar o reino de Deus, ou seja, quando Jesus entregar o reino de Deus e o Pai destruir todo o domínio, autoridade e poder, aí então virá o fim. E essa expressão que aparece aqui, ela é uma expressão que anda na contramão de tudo que a gente vê na sociedade que a gente vive. Sabe por quê? Porque se você olhar para a história do ser humano, toda a história traz exatamente a mesma característica. Você tem determinadas pessoas, determinados grupos, buscando o poder sobre todos os outros. E aqui Paulo está dizendo: tudo o que os poderosos e os dominadores deste mundo almejam e lutam para conseguir, será destruído pelo Pai. Então, você já percebe que a própria forma de Paulo falar a respeito da vitória de Jesus sobre a morte é um tipo de pá de cal sobre todos os poderes do mundo. Não é à toa que nós encontramos o próprio Jesus, e depois Paulo também vai fazer isso, mostrando que o reino de Deus é absolutamente diferente do reino desse mundo. E aqui Paulo diz isso de maneira explícita. Tudo o que as pessoas de poder, os dominadores do mundo buscam, tudo isso vai ser destruído no fim pelo próprio Deus. Por quê? Porque quando ele voltar, ele que venceu a morte, o grande inimigo da humanidade, essas coisas todas vão ser destruídas. O que vai permanecer é o reino de Deus. E aí você começa a entender por que ele falou em primícias. Nós já vivemos nesse reino de Deus de maneira antecipada. É isso que acontece na sociedade que a gente vive? Reino de Deus? Não! Sabe o que acontece na sociedade que a gente vive? O mesmo de sempre. Pessoas, grupos, pequenas elites que querem dominar tudo e serem os grandes poderosos. Você está vendo aí, está acompanhando, quem acompanha aí o noticiário do dia a dia, você está vendo aí, por exemplo, um presidente de um país da América do Norte tentando
bagunçar o mundo todo. E aí você olha e fala: o que é que esse doido tem na cabeça? O que é que ele está pensando? Não, não é nada diferente, é só uma outra forma de tentar fazer o quê? O que todos os outros quiseram: dominar o máximo de pessoas possível, ser aquele que é o grande dominador. E vem Paulo e diz assim: então, tem uma notícia para você: quando Cristo voltar, quando Ele vier e entregar o reino de Deus ao seu Pai, todos esses poderes e tudo mais, tudo vai ser destruído. Veja, tudo o que os homens almejam e sonham, que é dominar o mundo, né? E eu me lembro, toda vez que eu falo de dominar o mundo, eu me lembro de quem? Daquele desenho do ratinho, lembra? Cérebro. O que nós vamos fazer hoje? Dominar o mundo. O Pink e o cérebro, é exatamente a mentalidade do mundo. Nós estamos aqui para dominar o mundo, e vem Paulo e diz assim: sabe o que vai acontecer? Tudo isso vai ser destruído, e o último inimigo a ser destruído será a morte. Essa expressão de Paulo deixa claro e torna evidente a distância que há entre a ilusão do mundo e do seu poder e o reino de Deus, que parte de outros valores. E por isso Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui eu retomo a afirmação que eu já fiz. O próprio Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. Se a morte é o inimigo a ser vencido, e Cristo venceu na ressurreição a morte, em última análise, o pecado que separa o homem de Deus é que será extirpado. Então, Paulo está dizendo: quando Cristo entregar o reino ao Pai e chegar ao fim, não haverá mais pecado, porque a morte que foi vencida na ressurreição e o pecado que gerou a morte vão ser extirpados. E aí então reinará não a maneira de pensar do mundo, mas reinará a comunhão, o amor, o entendimento. Não haverá necessidade de domínio de um sobre o outro, porque todos estarão unidos em Cristo e serão um com o Pai, como Jesus é. Eu gosto muito de uma expressão de Paulo escrevendo aos Colossenses, quando ele diz: porque em Cristo não há nem judeu, nem gentil, nem bárbaro, nem cita, nem livre, nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança, todos são um em Cristo. Isso é reino de Deus. Não tem superior, não tem quem manda e quem obedece, não tem aquele que domina e aquele que é dominado. Tem aquele grupo de pessoas que reina, onde reina a comunhão, o amor e o entendimento. Não haverá mais então necessidade de domínio, porque todos estarão unidos em Cristo e serão um com o Pai, como Jesus é. Esta é a vitória da vida sobre a morte. É isso que está prometido para aqueles que creem em Cristo Jesus. Cristo, que venceu a morte, por meio da sua ressurreição, que comemoramos nesta manhã, tornou isso possível para cada um de nós, a vitória da vida sobre a morte. Que celebremos nessa manhã essa vitória de Jesus, que é, na palavra de Paulo, a garantia da nossa ressurreição. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.